Bem, pessoal, agora a gente vai aprender a ler do teclado, certo? A gente não vai usar isso nos exercícios dessa parte do curso especificamente, mas para o pessoal que já está um pouco mais adiantado, é uma ideia interessante já saber como é que se faz a entrada e saída básica, tá certo? Então a gente vai estudar um modelo, uma classe chamada Scanner, que é a classe responsável por fazer essa leitura. Uma das, né? Existem outras, mas a gente vai usar objetos Scanner para fazer essa leitura, tá certo? Essa leitura a partir do teclado. Então vamos lá. Criação, vamos usar a classe biblioteca do jeito que a gente tem procedido, tá certo? Java útil Scanner. Vamos escolher esse. Vamos destacar aqui. A gente vai escolher esse construtor aqui, tá certo? E notem que ele recebe um parâmetro, esse parâmetro é o input stream, quer dizer, a gente vai construir um objeto e a gente vai passar um outro objeto como parâmetro. Então eu vou escolher esse construtor aqui. E notem, vamos nos deter um minuto aqui para não ficar simplesmente vocês seguindo as instruções. A princípio parece até sacanagem, né? A gente poderia simplesmente criar um objeto sem passar nada como parâmetro e esse objeto ler do teclado. Seria, a princípio, a maneira mais simples de fazer isso. Mas a gente está vendo aqui que além de colocar o nome da instância, que a gente tem que colocar em qualquer caso, que é o nome do objeto, é o identificador de uma variável, a gente tem que também colocar um parâmetro, tá certo? E o que seria esse parâmetro? Esse parâmetro é um objeto que representa a fonte da qual a gente vai ler os dados. Então, na verdade, a ideia da galera que projetou isso é: eu tenho uma classe que lê de qualquer canto. Quando eu vou criar um objeto dessa classe, eu passo como parâmetro de criação de onde é que esse cara vai ler. Então, dessa maneira, eu posso usar o mesmo objeto para ler de onde quer que seja. Eu posso ler, se eu tiver um objeto que representa a memória principal, eu passo o objeto que representa a memória principal e ele vai ler na memória principal. Se eu tiver um objeto que representa uma conexão de rede, o fluxo de entrada de uma conexão de rede, eu passo esse objeto e automaticamente o meu scanner vai ler da conexão de rede. E se eu tiver de um arquivo de entrada, por exemplo, eu passo o objeto que representa esse arquivo de entrada e ele vai ler desse arquivo de entrada. Nesse caso específico aqui, a gente vai passar, eu vou chamar o objeto de teclado, tá certo? Mas o objeto que representa mesmo o teclado é o que a gente vai estar passando como parâmetro system.in. System.in, né? Apesar do cursor estar atrapalhando um pouco aí, system.in, esse sujeito aqui que a gente está passando como parâmetro, tá certo? Um zoom para ficar mais claro. Ele é um objeto pré-definido no Java e ele representa o teclado. Ele representa, na verdade, a entrada padrão, que é direcionada para o teclado na maioria dos casos, né? Na maioria das execuções de programa. Então, esse nosso objeto scanner que a gente está criando, quando a gente invocar métodos, comportamentos dele, estes métodos, eles vão estar interagindo sobre o teclado. Eles vão estar efetuando suas leituras sobre o teclado. Ok? Então vamos criar o nosso objeto scanner e vamos lá, que o objeto está criado aqui. E a gente faz o que a gente sempre faz, procura os métodos para chamar. Vamos ler, por exemplo, um string. Vou chamar o método next, que é o método que lê um string e retorna. Então eu coloco aqui o nome e ele retorna o que eu li. Vamos tentar outro método agora. Então, para ler,
ler strings, método next. Vamos ler agora um número inteiro, por exemplo. Então a gente vai chamar o método nextInt. Vai aparecer essa caixinha, a gente digita um número e ele é retornado já na forma de inteiro. Não custa nada dizer se a gente tem outro se eu passar, por exemplo, um método nextLong, é para ler um número inteiro longo. Se eu passar letras, obviamente isso vai dar erro, né? Não precisava nem dizer, mas também não custa nada, né? Se for um método para ler inteiros, números e a gente passar letras, ele vai dar erro. Então, criação do scanner simples, passa system.in para ele, a gente está criando aqui através do BlueJ, tá certo? No texto da aula vocês vão ver como criar esses objetos programaticamente em código Java, mas por enquanto aqui para ilustrar a utilização a gente está usando o BlueJ. Método next lê um string, nextInt lê um número inteiro, nextLong lê um long, nextDouble lê um double e por aí vai. Serve para ler string, serve para ler os tipos básicos Java. Então é isso, vamos à aula aí, ao texto da aula.